O presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo exibindo as ações do governo federal com vistas ao desenvolvimento do Nordeste, em especial do estado de Pernambuco e de Fernando de Noronha. Na gravação, o ministro Gilson Machado ressalta as medidas para a retomada do turismo, assim como a transposição do Rio São Francisco e obras de infraestrutura hídrica e de comunicações com a instalação de antenas de internet em Fernando de Noronha. Ademais, Gilson salientou ações voltadas à preservação do patrimônio cultural brasileiro, bem como a divulgação da cultura e do potencial turístico brasileiro no âmbito internacional. Dessa forma, o presidente rebate narrativas da esquerda, segundo as quais Bolsonaro e seus ministros não estariam atuando com ênfase no desenvolvimento da região e Lula e o PT representariam o grupo político que efetivamente agiu em prol dos nordestinos. A Folha Política mostra há quase 10 anos fatos da política brasileira que incluem atos, pronunciamentos, eventos e declarações de membros dos 3 poderes, inclusive do atual presidente da República eleito democraticamente pela maioria da população. Antes de sua eleição, a Folha Política mostrou atos dos presidentes anteriores e, da mesma forma, pretende continuar mostrando os atos dos próximos presidentes, assim como a cobertura completa de fatos de relevância nacional no âmbito da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Assembleias Legislativas Estaduais, das Câmaras Municipais, do STF e de outros tribunais. Contudo, atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, que decidiu inviabilizar o funcionamento de sites e canais conservadores, privando-os dos meios de sobrevivência. O confisco de renda atinge todos os vídeos produzidos pelo canal, independente do conteúdo. Essa decisão recebeu apoio e aplauso do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF e do TSE, e se soma a outras medidas já tomadas contra o canal, como a apreensão de todos os equipamentos promovida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor pelo Pix utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. 2021, um ano que marcou a retomada do turismo brasileiro e que trouxe ao estado de Pernambuco importantes avanços e conquistas econômicas e sociais junto ao governo federal. Muitas delas eu me empenhei pessoalmente junto a outros órgãos do nosso governo. Sempre estive ao lado e buscando proteger a economia pernambucana. Trabalhei incansavelmente para barrar o acordo que zera a taxa de importação de produtos estrangeiros da indústria têxtil no país. Com a ação foram preservados até 150 mil postos de trabalho e a movimentação de 130 bilhões de reais no agreste pernambucano. A segurança também teve uma atenção especial por minha parte. O estado voltou a receber uma base aérea da Polícia Rodoviária Federal. A medida irá descentralizar a aviação da corporação e atender não só o estado de Pernambuco, mas toda a região nordestina. Ainda no esforço de garantir a saúde da população pernambucana, conseguiu o apoio de empresas aéreas do país para o transporte de vacinas para todo o estado. Vacinas estas que foram transportadas a custo zero pelas companhias aéreas, com articulação nossa logo no começo da pandemia, juntamente com o Ministério da Saúde e a Embratur. Ao todo já foram transportadas mais de 17 milhões de doses só para o estado de Pernambuco e mais de 380 milhões de doses para todo o Brasil. É um trabalho conjunto com o Ministério das Comunicações. Garantimos agora a instalação de 15 antenas de internet em Fernando de Noronha, melhorando a conectividade. É um dos principais cartões postais do nosso país. Articulação que também garantiu passagens e hospedagens para cerca de 6 mil estudantes de todo o país, sendo 300 só de Pernambuco, que competiram nos Jogos Escolares Brasileiros, no Rio de Janeiro. Demonstrando a dedicação do governo à cultura pernambucana por meio do IFAM, garantimos a revalidação do frevo e da ciranda de roda
E validamos o forró como patrimônio cultural e imaterial do Brasil. E também a Feira de Caruaru, outro ativo singular das tradições do estado de Pernambuco. Tivemos uma importante atuação na candidatura de Recife para integrar a rede mundial de cidades criativas da Unesco, na categoria Música, seleta lista mundial de destinos que investem em cultura e criatividade. Recife, que também foi selecionada como um destino turístico inteligente, projeto inovador do Ministério do Turismo. Também registro a entrega do Ramal do Agreste, a maior obra de infraestrutura hídrica da história do estado de Pernambuco, e que faz parte da transposição do São Francisco, que, diga-se de passagem, ninguém esperava, chegou até no Ceará. O resultado, aqui em Pernambuco, é cerca de 2,2 milhões de pernambucanos beneficiados em 68 municípios, gerando muito mais desenvolvimento à região e, consequentemente, impulsionando o turismo também. Porque sem água não há como ter turismo. Isso sem falar das 46 mil moradias entregues em Pernambuco por meio do MDR e mais de 23 bilhões enviados a Pernambuco pelo nosso governo por meio dos programas sociais. Mais economia, mais segurança, mais saúde, mais turismo e cidadania para os pernambucanos. Essa é uma determinação do nosso presidente Jair Bolsonaro. E eu, como ministro do Turismo, venho trabalhando incansavelmente para isso. Que venha 2022. Como tem dito há alguns meses, venho trabalhando na elaboração de propostas legislativas que deem ao Congresso Nacional legítimos instrumentos de controle dos excessos do Poder Judiciário. Não é possível que nossa República continue sem um adequado funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Indispensável para que haja uma verdadeira tripartição de poderes. Temos assistido a uma supremacia de um poder em relação aos demais. O presidente da República pode ter sustado os efeitos de seus atos pela decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. As duas casas do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, passam meses debatendo e votando uma reforma. E um ministro do Supremo, com uma canetada só, pode suspender seus efeitos na extensão que entender cabível. Ou seja, Executivo e Legislativo são drástica e dramaticamente controlados pelo Supremo Tribunal Federal. Enquanto que ele, o STF, parece não poder ter seus atos sequer analisados à luz da Constituição Federal. Isso não é democracia. Isso não é tripartição de poderes. Isso não é sistema de freios e contrapesos. E mais, o Supremo pode instaurar um inquérito, ordenar buscas e apreensões e prisões em flagrante violação ao sistema acusatório, e isso ainda é tido como constitucional por 10 de seus ministros. O país inteiro assiste estupefato à violação de regras constitucionais básicas e ninguém pode fazer nada. Os prejudicados resolveram recorrer a um órgão internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, chegamos ao ponto de admitir que não temos no ordenamento jurídico brasileiro um correto funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Precisamos buscar socorro no exterior. Aqui existem freios sim, e muitos, mas somente para o Executivo e Legislativo. Mas não existem freios para o Judiciário. Existe a figura do impeachment de ministros, mas isso não é o mesmo que freio ou contrapeso em relação ao Poder Judiciário. Enquanto o Supremo e todo o Judiciário exercem corretamente a autocontenção, ou seja, enquanto reconhecem e respeitam os limites postos pela Constituição, não é preciso cogitar qualquer controle externo. Mas quando esses limites são rompidos, a Constituição Federal precisa prever mecanismos de contenção, porque o poder pertence ao povo, à nação brasileira, e não ao presidente da República, aos congressistas ou aos ministros do Supremo. Todo o poder emana do povo. É o que proclama a Constituição Federal. No inciso 5 do seu artigo 49, a Constituição diz que o Congresso Nacional tem competência para sustar atos exorbitantes do Poder Executivo, mas nada diz sobre o Poder Judiciário. Isso não é razoável. Por causa disso, apresentei no dia 25 de junho uma proposta de emenda à Constituição a fim de garantir ao Congresso Nacional o poder de sustar atos e decisões também do Poder Judiciário, quando extrapolar sua competência e invadir atribuições dos demais poderes e instituições da República.
Não queremos, obviamente, limitar as competências constitucionais do Supremo, mas impedir que o Judiciário continue sendo um superpoder. Assim como o Executivo e o Legislativo, o Supremo também precisa estar sujeito a controle para que não extrapole suas competências. A PEC que apresentei precisa de 27 assinaturas para tramitar. Quero agradecer aos senadores que já assinaram. Senador Everton, Girão, Omar Aziz, Lucas Barreto, Eumano Ferrer, Haroldo de Oliveira e Zequinha Marinho. E pedir que os demais senadores apoiem para que possa entrar em tramitação. Vozes contrárias certamente surgirão, mas hoje há uma clareza nacional da urgente necessidade de construir em nossa República um sistema de freios e contrapesos que seja completo, para que a tripartição de poderes funcione de verdade. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil.